Bom dia, pessoal, tudo bem? Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Espero que esteja dando para ver e ouvir bem aí, né? Bom dia, Gessiane, Liz Camanho, Edson Fucuta, Leila Lima, Inês Elias, Gorete Kurtz, bom dia, Nelma, Alberto Zani, Joane Maria, bom dia, Lilico, bom dia. Muito bem, né, pessoal? Estamos na nossa hora, já 9 horas, né? Vamos iniciar então com uma prece e vamos então todos fecharmos os olhos, nos interiorizar, que é um momento de nós todos auxiliarmos na preparação, primeiramente de nós mesmos, mas também ajudarmos na preparação do ambiente coletivo em que nós nos encontramos. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos juntos. Mais uma vez despertamos para um novo dia e começamos o nosso dia com uma prece, começamos com o estudo, começamos com a fraternidade, com a espiritualidade, para que nós possamos estruturar a nossa vida em torno dos princípios espirituais que nos regem. Ajuda-nos, Senhor, a concretizarmos os nossos propósitos de melhoria através da fixação de comportamentos e sentimentos novos, para que a cada dia sejamos mais harmonizados com as leis divinas, sejamos mais amorosos com os nossos irmãos, sejamos mais complacentes, perdoando e compreendendo mais em todos os instantes. Abençoa, Senhor, todos os lares, abençoa todos os irmãos que estão conectados a nós, tanto no campo físico quanto no campo espiritual. Que a legião de sofredores que está aglomerada em torno de nós neste momento possa receber, Senhor, as boas energias, os bons pensamentos que vertem do alto como uma chuva benéfica sobre o terreno do nosso íntimo, do nosso coração e do nosso pensamento. Abençoa todos os nomes que estão na área de texto e que a luz do teu amor nos envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, bom dia a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, né? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier e vamos dar continuidade ao estudo, né, do livro Céu Azul, que é do Espírito César Augusto Meleiro e a médium Célia Xavier de Camargo. Tá? O César, a gente teve contato com ele, né, durante a encarnação dele. Era morador, né, da mesma cidade que nós, no Paraná, e veio a desencarnar com câncer no joelho, né, que logo se esparramou pelo corpo. Em alguns meses ele estava desencarnando. Então ele conta a história dele, do desencarne até a chegada no plano espiritual, as atividades no plano espiritual. Ele desencarnou jovem, né? E a médium, a minha mãe, que os pais do César participavam da Casa Espírita, né, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, e a minha mãe já tinha alguns livros editados, psicografados, né, e ela percebeu o César querendo enviar um livro, né? E aí nós temos esse livro já com quase 30 anos já de lançado, tá? Então, muito bem, nós estávamos no capítulo 27, né? Nós vamos dar sequência ao capítulo 27, que tem como título O Final dos Tempos e a Nova Era. Então, eu falei para vocês, né, que o espírito urbano, ele estava fazendo uma palestra, né, para os desencarnados, para os espíritos lá de Céu Azul, mas também muitos encarnados estavam desprendidos do corpo participando, né?
E o último parágrafo que ele falou, né, que o César reproduz aqui, o Urbano falava a respeito da mensagem cristã, né, trazida por Jesus nos 2 últimos milênios, num coroamento de santificadas intenções, quando a criatura humana já se encontrava madura para receber-lhe os ensinamentos, foi quase que totalmente esquecida e deturpada por muitas centenas de anos, né? E por isso justamente que foi isso justamente que fez com que o Espiritismo fosse necessário, né? Para relembrar os ensinos de Jesus. Falei assim, mas como assim relembrar? É que veja bem, pessoal, tem uma forma de você deixar de lado totalmente e tem uma forma de você não deixar de lado totalmente a mensagem de Jesus, mas você sutilmente distorcer certas interpretações, né? E até manter uma atitude que não é exatamente a atitude condizente com Jesus, né? Não é exatamente a atitude condizente com a mensagem, a essência de Jesus, né? Então isso que o Espiritismo veio relembrar das pessoas. Por quê? Porque senão a mensagem dele continuaria abafada por uma porção de conveniências, uma porção de coisas acessórias que acabaram fazendo parte do contexto, né, do entorno da mensagem de Jesus, mas abafando a mensagem essencial de Jesus. E isso o Espiritismo veio ajudar, para relembrar os ensinos de Jesus na sua essência. Vou deixar mais um exemplo. Um exemplo é a mediunidade. Talvez o maior deles, ou dos maiores exemplos, é a mediunidade. A mediunidade no tempo de Jesus, na própria vivência de Jesus, Jesus conversava com os espíritos. Mas dá o nome de demônio. Dava o nome, é o entendimento das pessoas, era a classificação que elas faziam na época, até os termos, né, as traduções, muita coisa entrou. Mas quem que eram os demônios, né? Os demônios eram apenas os espíritos infelizes, né? Que hoje nós entramos em contato cotidianamente com os espíritos, como Jesus fazia em praça pública. Atendia os doentes, né, os obsediados, né? E isso foi quase que totalmente abolido, né? Vamos dizer assim, daqueles que continuaram seguindo ou pretensamente seguindo Jesus, né? E é uma das coisas mais importantes, por quê? Porque é a seiva bendita do plano espiritual vertendo para nós aqui na matéria. Qual que é o sentido da religião? O sentido da religião é religar o ser a Deus. Esse é o sentido da religião. Religar, né? Religião vem de religar. Ou seja, o nosso objetivo em termos religiosos é uma ligação com o alto. O que é o alto? O alto são as dimensões espirituais. Vocês entendem o problema que foi? Né? Quando a gente passou a se preocupar mais com as coisas materiais, mais com as coisas, né, com dinheiro, com poder, com política, né? Quando a gente começou a se vincular mais à mensagem de Jesus e as preocupações de ordem elevada e a conexão com o alto, foi perdendo a importância. Aliás, foi se tornando até inconveniente. Por quê? Porque os espíritos superiores, sempre vão nos chamar para aquilo que é o essencial. E quando eu não quero ouvir, aí eu corto as relações com o alto. Aí eu corto. Simplesmente falar, não, eu não quero ficar ouvindo o que os espíritos têm a dizer, não. Eu não quero ficar ouvindo, porque eles sempre vão me chamar para o mais importante. E quando eu quero me desviar para as preocupações apenas materiais, aí eu já vou cortando. Entendeu? Foi o que aconteceu.
Então, de decisão em decisão, foi se afastando, né, da mensagem essencial de Jesus, tá? Isso que o Espiritismo hoje tenta resgatar, esse contato, né? Lógico que a mensagem de Jesus sempre esteve aí, né? E nos indicando ao amor, nos indicando ao perdão e tal, né? Mas aqueles mesmos que seguiam Jesus, num certo momento da história, chegaram a matar, chegaram a queimar em nome de Jesus. Chegaram a fazer guerras em nome de Jesus. Você quer uma comprovação de esquecimento maior do que foi a mensagem de Jesus do que essa? Você queimar pessoas na fogueira em nome de Jesus? Ou criar guerras em nome de Jesus? Não é? Então tá aí, né? Essa é a mensagem do Cristo que foi esquecida, né? Ele foi o grande esquecido nesses últimos milênios aí, né? E aí o Espiritismo vem relembrar, né? Aí ele continua, né? O Urbano continua. Restaurada no século passado com o advento do Espírito de verdade, através da doutrina espírita. Trouxe novas luzes e com o avanço da ciência e da filosofia, pôde direcionar os espíritos para a necessidade evolutiva, através da moral e do conhecimento, né? Então, o Espiritismo vem com essa função, né? Vem com essa função de relembrar Jesus e ensinar muitas outras coisas, como o próprio Jesus havia dito, né? Se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu orarei a meu Pai, vos pedirei um outro consolador, ele vos enviará um outro consolador, que não eu, mas o Espírito de verdade, né? Que vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas, porque estará em vós, né? Então, o advento do Consolador prometido por Jesus, né? Contudo, os tempos chegaram. Atualmente está sendo dada uma última oportunidade a quantos trânsfugas do dever relutam em aceitar o imperativo da redenção, né? Então, nós estamos tendo as últimas oportunidades, né? Ou a última oportunidade, nós que estamos encarnados aqui. Por quê? Porque nós estamos nós estamos nos aproximando da fase mais crítica da transição. Nós não sabemos exatamente, né, o momento mais crítico, nós não sabemos exatamente quando acontecerá. Mas nós sabemos que estamos nos aproximando desse momento, tá? Isso a gente pode sentir pelo nível de confusão que o planeta está mergulhado, o nível de dificuldades, né? De deterioração das condições em que nós temos vivido, né? No sentido moral, né? Fez nova pausa, repassando o olhar pela assistência que o ouvia atenta e interessada. Prosseguiu. A todos nós que fazemos parte de uma outra coletividade, cabem tarefas extremamente importantes, né? Então, os espíritos, como eles podem enxergar de um prisma diferente de nós aqui encarnados, né? Eles podem enxergar com mais clareza tudo o que está acontecendo. A influência das regiões inferiores sobre o planeta, que tem aumentado muito, né? O João colocou a exacerbação dos prazeres fúteis, exatamente. Há todo um esquema de rebaixamento das condições mentais, emocionais, morais e até físicas do homem. Nós estamos num momento em que há uma estimulação negativa a uma perspectiva de rebaixamento das condições do homem. Até no nível neurológico, nós estamos ativando, sendo chamados a regiões mais primitivas. Mas como é que a gente faz para vencer isso? Né? Nós temos que buscar as regiões superiores dentro de nós.
Jesus no discurso profético, que ele falava sobre tudo isso, né? Jesus fala assim, olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, subi no monte e não descei para buscar as vossas coisas. Não desçais, né? Quer dizer, não desçam para buscar as suas coisas. Quer dizer, quando essas coisas estiverem acontecendo, suba no ponto mais alto que você tiver e não fique descendo para pegar as coisas que você deixou, os hábitos anteriores, os pensamentos, as atividades anteriores. Né? O homem velho, não fica buscando o homem velho. Sobe no monte, sobe na região mais elevada, ativa o pré-frontal, que é a região mais nobre do cérebro, quando a gente ora, quando a gente exercita o autocontrole, a disciplina, né? Nós estamos ativando aqui o pré-frontal, né? Certo? Então, é subir no ponto mais elevado que nós temos, né? Por quê? Porque nós estamos sendo chamados para as áreas mais primitivas, né? A Maria da Graça, mesmo sabendo que aceitamos essa mudança antes de reencarnar, eu particularmente ando com um pouco de medo, né? Então, Maria, a gente tem que vencer o medo transformando ele em força motriz para as mudanças que a gente precisa fazer, para o fortalecimento, né? Nós não precisamos temer mal algum, né? Até a gente falava ontem aquela frase, né? Para aquele que busca o bem, aquele que busca servir, cooperar, né? Buscando Deus, a gente só pode esperar o melhor, né? Porque nós estaríamos sempre nessa busca pelo melhor, nós estaremos focados de uma forma boa, uma sintonia boa, né? Então não há nada a temer, né? Aliás, tudo isso que está se processando e vai se processar é para o nosso bem, é para a melhoria da humanidade, né? Então é um remédio que todos nós temos que tomar, estamos tomando, né? E nós temos que aproveitar as dificuldades para impulsionar a nossa melhora, né? Então é usar como trampolim para a nossa ascensão, usar as dificuldades como trampolim, né? Certo? Então os espíritos, eles fazem parte de uma outra coletividade, que é dos espíritos, né? Do plano espiritual, e cabem tarefas extremamente importantes, como ele dizia aqui, né? Temos que estar preparados para trabalhar em benefício dos sofredores, que se contarão aos milhões. Os povos desesperados e aflitos, não sabendo lidar com seus problemas, ansiedades, perdas, conflitos interiores e exteriores, farão com que uma imensa conturbação assole o planeta. É o que está acontecendo, né, pessoal? Só que a tendência é ir aumentando, né? Mas isso já está acontecendo, né? O aumento das necessidades psiquiátricas, psicológicas, né? O aumento do desequilíbrio nas pessoas chama a atenção né? Das pessoas que buscam a morte, né? Então isso realmente chama a atenção, né? E exige muita ajuda dos espíritos amigos e de nós, cada um de nós, né? A grande tarefa nossa é continuarmos bem. A grande tarefa, o grande desafio nosso é continuarmos bem, né? Porque a gente continuando bem, não apenas não seremos mais um a ajudar nessa conturbação aí, né? Ajudar, que eu falo, é desequilibrar, ser mais um a estar desequilibrado, né? Nós ainda poderemos ajudar aqueles que estão ao redor. Então, nosso grande desafio é ficarmos bem. E a gente ficando bem, a gente consegue ajudar aqueles que estão perto de nós a ficarem bem também, né?
Existem limites para nós e o outro, né? Mas pelo menos se a gente ficar bem, a gente tem mais condição de ajudar. Certo? Ok. Conturbação que não será apenas física, atingindo vibratoriamente a todos, com cargas deletérias da maior periculosidade, para quantos se deixem envolver por elas, encarnados e desencarnados. Né? Quer dizer, a conturbação ela não será apenas física. Aliás, né, muitos dentro do Espiritismo acreditavam que não, a mudança vai ser apenas moral, porque vai morrer uma pessoa que não vai ficar no planeta e vai vir uma pessoa que vai ficar, e aí as mudanças vão se processando, as mudanças vão ser só morais. Antes fossem, né? Antes fosse assim, com essa placidez toda, com essa... Antes fosse. A mudança vai ser moral, porque precisa haver uma mudança moral, né? Mas hoje a própria ciência já diz, né? A própria ciência já diz. Nós estamos vendo as mudanças que estão ocorrendo no planeta. O aumento do número de fenômenos naturais, né? De catástrofes aí, de fenômenos coletivos, de mortes coletivas. Nós estamos observando, né? Então, nós sabemos que a mudança ela será em todos os níveis. Nível geológico, né? O nível planetário, o nível econômico, o nível social, o nível moral, em todos os níveis, né? Físico. Nós estamos passando por dificuldades no campo físico. Não passamos agora pela pandemia, né? Então, não será apenas moral. O moral é um grande objetivo na evolução moral, mas está havendo uma grande convulsão no planeta, né? E haverá, com certeza, maiores convulsões, né? E também, né, como ele está dizendo aqui, a própria energia deletéria. Por quê? Porque essa conturbação toda que está existindo tem aumentado muito a influência negativa dos espíritos sobre os encarnados. Nós estamos cada dia mais sensíveis espiritualmente e cada dia mais percebendo as influências espirituais nocivas. Então, assim, essa aproximação do plano físico e o plano espiritual, né, através de uma sensibilidade que está cada vez maior, tem feito com que muitas pessoas se desequilibrem. Por isso tem aumentado muito o número de problemas psicológicos e psiquiátricos, porque tem havido uma aproximação maior do plano inferior, do espiritual com o plano material. E isso no próprio Mensageiros do André Luiz a gente vê esse conceito. Logo no começo do livro a gente vê esse conceito, né? Que o ser humano não se preparou convenientemente para este objetivo, para esse momento, né? Nós não nos preparamos convenientemente. Você vê, eu tenho um livro aqui que faz muitos anos já que eu tenho, chama O Fim dos Tempos. Foi uma pessoa, Jaman, que escreveu, só que é um pseudônimo, né? É alguém que não quis aparecer. Acho até que é alguém espírita que escreveu esse livro, pelo modo como foi escrito, né? E é uma coletânea de informações só a respeito desse momento de transição. Só que dito por um monte de gente. O fim dos tempos, aí aparece... Ah, não, aparece certo. Dito por um monte de gente. E várias religiões. E vários livros. E, né, Jesus, o Alcorão, né? Aí tem um monte de sensitivos, né? Então é uma coletânea muito bem feita, né?
uma coletânea muito bem feita de informações, as mais esparsas assim, e diversas, né, sobre esse tema. Quer dizer, a gente já vem há milênios já sabendo, né, de acontecimentos assim que nós estamos nos aproximando, só que a gente tem patinado aí, teimando em realizar a nossa mudança, né? A gente fica teimando, a gente fica perdendo tempo, né? Esse é o problema, né? Porque não se trata apenas de inundações e mortes, de guerras e desesperos. Aqueles que passarem para a espiritualidade estarão livres e terão outros tipos de problemas, né? Quer dizer, não se trata apenas da questão material, mas se trata da falta de condição moral da criatura, mental, emocional. Você desencarna, é como fala no Apocalipse, né? Quererão morrer, quererão encontrar a morte e não conseguirão. Quer dizer, nesse tempo as pessoas quererão buscar a morte, quererão morrer e não conseguirão. Alexandre, como assim não conseguirão? Ora, eu converso com muitos espíritos que se mataram, muitas pessoas que se mataram, mas elas nem acham que conseguiram, porque elas continuam sofrendo, continuam com os mesmos problemas. A pessoa buscou a morte, mas não conseguiu morrer. Ela conseguiu matar o corpo físico, mas não conseguiu desaparecer e acabar com os problemas, acabar com isso. Porque isso não acontece. Vocês entendem? Isso não acontece, né? Então muitos quererão buscar a morte e não conseguirão, né? Porque a morte real não existe, né? O que existe é você se desfazer do corpo, mas os sofrimentos continuam, né? E aí outros problemas surgem também, né? Por isso que não adianta querer buscar a morte, a gente tem que querer viver bem. Ah, Alexandre, mas como viver bem no mundo de hoje, no mundo... esse é o nosso desafio. É buscarmos o aspecto luz em tudo e em todos, e neste momento também, nós estamos recebendo muita ajuda. Nós estamos recebendo muita ajuda, né? Nós temos que focar no aspecto luz. A gente não está aqui todo dia estudando, todo dia a gente está aqui se alegrando. Olha, o mundo está aí cheio de dificuldades, mas nós não estamos aqui nos unindo para nos fortalecer, nós não estamos estudando para relembrar o que é importante para nós. É isso que a gente precisa. É ter bem claro para nós o que nós precisamos na essência. E não deixar que a chama da fé se apague, não deixar que a chama da caridade se apague. Porque isso é mais fácil, não é? Então nós estamos a esse tipo de... mas só estudar resolve. Não é que só estudar resolve. Estudar, nos unir, nos fortalecer, ajuda muito para que cada um enfrente os seus desafios e coloque na prática aquilo que tem estudado. Pelo menos a gente tenta se fortalecer para a gente colocar na prática, né? Entendeu? E é isso que vai sedimentando a nossa melhora, né? O João Franco, né? Por falta de vivência e conhecimento da doutrina espírita, muitas pessoas frustradas em fé buscam nas drogas algo que não sabem o que é. Nos Estados Unidos, 300 pessoas morrem diariamente por uso de fentanil e opioides, né? Então, isso é um exemplo, né, João? Que é a questão dos remédios, inclusive remédios lícitos, né? Sem falar os ilícitos, as drogas, né? Então, são as fugas, né? Por quê? Porque a necessidade todos nós percebemos. Só que o que nós usamos para sanar as necessidades, aí que está a grande diferença. Todos nós sentimos que estamos num momento difícil. Só que o que nós buscamos para sanar
o momento difícil que nós estamos. Nós estamos buscando no autoconhecimento. Nós estamos buscando no exercício do bem. Mas algumas pessoas acabam buscando em fugas psicológicas coisas que não vão equilibrar, pelo contrário, acabam matando as pessoas, acabam criando outros problemas. Essa é a diferença, né? Tá? Então, mas nós temos que lidar com os mesmos desafios que todas as pessoas, né? Não é porque a gente está estudando aqui que a gente é melhor ou que a gente está isento de passar pelas dores e pelos desafios do momento. Não. Mas a gente está buscando pelo menos uma estrutura para nos dar força para isso, né? Precisamos ajudar os que ficam na retaguarda para que não sucumbam frente às necessidades prementes e o caos generalizado. Como eu falei para vocês um tempo atrás, né? Tem espíritos que já dão por certo que não vão ficar no planeta. A gente conversa às vezes com entidades que assim, eu quero mesmo ir embora, eu quero um outro lugar onde eu vou mandar totalmente, né? Mas primeiro nós vamos botar o terror aqui, né? Nós vamos fazer o caos. E nós vamos arrastar quem nós pudermos junto conosco. Então a intenção deles é gerarem o caos social, o caos físico, o caos moral, o caos econômico, né? Aí, o pensamento deles é gerar o caos para desequilibrar muitas pessoas e arrastar com eles que sabem que não vão ficar no planeta porque se comprazem no mal, né? Eles querem arrastar muitos da multidão dos indecisos, porque tem uma grande multidão dos indecisos, não sabe se vai para cá ou se vai para lá. Entendeu? Tem aqueles convictos na fé, convictos no bem, que querem o bem, que estão buscando o bem, e tem muitos indecisos. Não sabe se dá ouvidos aos obsessores ou dá ouvido aos espíritos amigos, não sabe se vai para lá ou vai para cá. Estão indecisos ainda, mas será? Vai dar muito trabalho, não sei o quê, né? E ficam na moita, né? Só que esse momento está forçando para que a gente saia da moita, para que a gente saia da indecisão, para que a gente mostre a cara e escolha o melhor. Esse é o momento, entendeu? Por quê? Se a gente ficar nesse comodismo, nessa coisa, né? Mal parada, né? Se a gente ficar nessa, é o pior caminho. Porque é o caminho onde eles encontram mais facilidade para nos envolver. Tristezas, desânimos, né? A negligência, indiferença, preguiça, acomodação. O momento não é para isso não. Tá? Então, eles querem arrastar, né? Quem eles puderem arrastar. E nós, que tentamos fazer de uma forma boa, né? A gente está tentando uma perspectiva positiva, a gente tem que tentar chamar o máximo possível de pessoas para o bem, né? Para uma perspectiva mais positiva, né? Paulo de Tarso falou uma vez assim: fiz-me fraco para os fracos, para ajudar os fracos. Fiz-me forte para os fortes, para ajudar os fortes. Fiz-me de tudo para todos, para de alguma forma vir a salvar alguns. Paulo de Tarso era fenomenal, né? Fiz-me fraco para os fracos, para ajudar os fracos. Fiz-me forte para os fortes, para ajudar os fortes. Fiz-me de tudo para todos, para de alguma forma vir a salvar alguns. Ai, ai. Então vamos lá, né? O orador fez nova pausa, avaliando o efeito das suas palavras, e aproveitei para olhar em torno. Muitos sensibilizados como nós enxugavam discretamente as lágrimas.
As pessoas estavam comovidas, né? A tarefa que nos cabe é imensa, meus amigos. Consciente da realidade, a espiritualidade superior já coloca em execução amplo planejamento que conta com a generosidade de grande contingente de entidades dedicadas que procuram ajudar e recolher irmãos nossos de regiões mais densas. É um trabalho que vem sendo feito já há muito tempo, né? Na obra do Divaldo, né? Acho que os 3 últimos livros aí do Manuel Filomeno de Miranda foram a respeito desse tema, né? Mundo de regeneração, transição planetária e tal, né? Então, tá na ordem do dia aí, né? Esse assunto, né? Caravanas assistenciais e grupos socorristas de todos os lugares, sejam cidades ou postos de atendimento, colocam-se rumo às regiões umbralinas, aos precipícios da dor e do sofrimento, com o objetivo de resgatar espíritos em desequilíbrio, recolhendo-os em locais de refazimento e assistência, com vistas a seu reajustamento, né? Os espíritos amigos vêm nos falando, né? Há tempos já que eles vêm nos falando. Eu lembro, né? Era adolescente, né? Mal saído da adolescência, na verdade, quando comecei a participar das reuniões mediúnicas, né? Os espíritos já vêm nos alertando, né? Que nós estaríamos ano a ano nos aproximando da transição, né? E a cada ano estaria mais difícil, né? E isso eles vêm nos falando, e as obras vêm confirmando isso, né? A gente vem percebendo realmente esse... Hoje a gente precisa fazer mais para a gente obter o mesmo resultado. Antes a gente fazia menos e a gente se sentia melhor e tudo era mais fácil. Hoje a gente precisa fazer mais em termos espirituais para a gente conseguir o mesmo equilíbrio. Não sei se vocês entendem. É por quê? Porque hoje se exige mais. Hoje a vibração está mais densa, as dificuldades estão maiores, então o nosso esforço tem que ser maior. É como um remédio que a dosagem tem que ser maior, né? Conforme o tamanho do problema, né? Esta também é a última oportunidade deles, e isso tem que ser feito já, imediatamente, para que não sejam atraídos em virtude da baixa densidade vibratória para o novo planeta de sofrimento e dor que se aproxima, como esperança de um novo lar, para quantos sejam arrastados pelo seu magnetismo inferior, né? Que a gente ouve falar, né? Que se aproxima um orbe, né? Que tem um grande magnetismo e que vai atrair para si, né? Os espíritos que tiverem numa condição mais densa, mais baixa, uma frequência que aceite esse magnetismo, que se sintonize com esse magnetismo, né? Então, né? Nós temos que melhorar a nossa condição e ficarmos firmes para não sermos arrastados por esse magnetismo inferior, entendeu? É o que eu falei, esse é o nosso grande desafio, né? A Jane, estou acabando de ler o livro há 2000 anos e já profetizava esses tempos. Exatamente, isso mesmo. É um dos livros que fala um pouco a respeito, né? Vocês percebem que diante disso, muita coisa fútil, muita coisa, né, secundária, e que tem tido grande importância, às vezes, na nossa vida ou nos nossos objetivos, aquilo fica realmente em segundo plano, né? Disputas e intrigas e vários tipos de problemas, competições e várias coisas que às vezes a gente tem gastado tanta energia com certas coisas, tão preocupados, às vezes correndo atrás de moinhos de vento, né? E a gente acaba deixando de lado essa perspectiva de que nós estamos numa grande transformação, para não nos deixarmos iludir. Porque hoje
Para o lado que você quiser se iludir, você encontra ilusão. Para o lado que for do seu problema, porque é assim, né? As ilusões que nos pegam são aquelas ilusões que têm a ver com os nossos problemas pessoais. Então, conforme os nossos problemas, as ilusões que a gente quiser, a gente encontra. Tá? Não estou dizendo que nós estamos cercados pelas ilusões. Estou dizendo que tem uma realidade em torno de nós aí e tem ilusões sendo oferecidas, né? E é o nosso calcanhar de Aquiles. Né? Então a gente aceita ou não, a gente embarca ou não nessas ilusões. E às vezes esquecendo, né? Esquecendo do grande objetivo, da essência. O que é o mais importante para nós hoje? Detectar o self e desenvolver o self. O que é isso? Detectar o que há de espírito em nós, o que há de imortal em nós e desenvolver o que há de imortal em nós. Isso é o mais importante. Alexandre, mas e o trabalho e a família, tudo isso é importante. Lógico que é importante. Manutenção da existência, convivência, auxílio aos familiares, tudo isso é importante. Mas eu vou conseguir fazer isso tudo bem feito se eu buscar entender que eu sou um espírito imortal. E se eu trabalhar esse espírito para ser melhor. As ilusões estão no esquecimento de quem nós somos. A grande ilusão e as grandes ilusões, elas advêm justamente do esquecimento de quem nós somos. E o que nós estamos fazendo aqui e o momento que nós estamos vivendo. Certo? Ok? Então, aí que nascem justamente as ilusões. Porque a gente mergulhou na matéria e a gente fica muito identificado com a matéria, com o corpo e com tudo de fora que a matéria proporciona, e a gente esquece que a nossa essência é espiritual. Entendeu? E nós podemos viver a vida material de uma forma mais harmônica possível, mas lembrar que a nossa essência é espiritual. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Buscai o reino de Deus e sua justiça. Buscai o self, e tudo mais vos será acrescentado. Né? A partir do autoconhecimento, a partir da melhoria íntima, todo o resto, o que nós precisarmos, nós teremos. Né? Todas as condições que nós precisarmos, nós teremos. Mas nós precisamos lembrar da essência, né? Senão a gente busca tudo mais e esquece do reino de Deus e sua justiça. Né? A gente acaba fazendo o contrário, a gente busca tudo mais e esquece do essencial. A Joana de Anjos trabalha isso, nós já conversamos sobre isso no livro Ser Consciente, né? Quando ela falava do essencial, né? Então, continuando aqui, né? A gente está quase acabando. Aprestam-se entidades generosas candidatando-se a novo mergulho na carne para, nesse período de maior perturbação, darem a sua cota de participação na implantação de um mundo melhor, o reino de Deus na face do planeta. A doce terra dos nossos sonhos. Então, aí nós precisamos lembrar, pessoal, que temos aí, os espíritos dizem que nós temos aí pelo menos uns 500 personagens bíblicos de grande envergadura reencarnando no planeta. Nós teremos aí pelo menos uns 500 personagens bíblicos reencarnando no planeta. Espíritos de condição que estão reencarnando. Junto com outros, né, até desconhecidos para nós, mas muitos estão vindo das Pleiades, né? Estão vindo reencarnar
no planeta, se adaptando ao planeta, estão reencarnando e que vão trazer uma mudança substancial em tudo, né? Inclusive a nossa genética, em tudo, né? Mudanças essas que já estão acontecendo. Para que mas então nós não vamos passar pelas dificuldades, só que as bases para um novo mundo já estão sendo plantadas, já estão sendo estruturadas. As bases para um novo mundo já estão sendo estruturadas. Por isso que a gente tem que saber enxergar o bem. A gente tem que saber valorizar o bem, porque as coisas boas também já estão sendo implantadas. As mudanças positivas já estão sendo preparadas aí, com o tempo elas vão surgindo. E a gente tem que saber valorizar o bem quando é bom e saber separar do mal quando é mal. Esse é um dos grandes desafios também da atualidade. Porque no meio da confusão, o mal está sendo tido como bem e o bem está sendo tido como mal. Esse é um dos maiores problemas da atualidade. A confusão está tão grande que as pessoas estão perdendo. Por isso que a gente tem que estudar para relembrar a essência, o que é o bem, o que é o mal, discernir e tal, né? Porque senão a gente vai perdendo no meio da confusão. Tá? E essa, eu nem imaginava, né? Quer dizer, a gente via Jesus falar, a gente via os Espíritos falarem, mas a gente não imaginava o tamanho do problema que era a mentira, né? O tamanho do problema que era a mentira. Né? E como que a mentira está sendo usada como a maior arma hoje. E a mentira em grande escala, né? Seduzindo a muitas pessoas e desestruturando, né? Então, veja que tudo está conectado, né? Então, a mentira, né? Por isso que Jesus falava, eu vim dar testemunho da verdade. Né? E é uma coisa muito preciosa, a gente enxergar a verdade onde ela está de fato. Entendeu? Eu estou falando aqui agora isso, uns estão entendendo de um jeito, outros estão entendendo do outro. Uns estão levando para um lado, outros estão levando para outro. E cada um que se vire aí com as suas verdades, né? Cada um que faça esse trabalho de descoberta do que é realmente verdade e do que não é, né? Então eu tenho aquilo que para mim, que eu tenho tentado passar para vocês aqui, né? Tenho muitas coisas que eu nem falo, que eu tenho para mim, né? Mas cada um de vocês tem que buscar a verdade de vocês aí, né? Tá? Mas a confusão tá grande, certo? Ok. Então as bases estão sendo traçadas aí para um mundo melhor, né? Espíritos ligados às artes, às ciências, à filosofia, descem das altas esferas e renascem no orbe terrestre para serem os artífices de uma outra civilização, onde o bem possa prosperar e onde não exista mais fome, doenças, maldade, guerras, né? Certo? Então, os espíritos ligados às artes, às ciências, às filosofias, em tudo, né? E a questão da verdade que a gente estava falando, né? A questão da verdade é uma questão muito importante. E o tempo vai mostrando o que é verdade ou não. Né? Porque a verdade é a expressão divina. Não tem nada mais forte que a verdade. A verdade, ela se impõe. A verdade se impõe. Não se impõe, não estou falando que vai ser uma imposição. A verdade, ela se impõe pela força da própria verdade, né? Aquilo que é verdadeiro é o que vai ficando, porque é a realidade. O que são as ilusões, o que são as mentiras, vão caindo por terra. Vão se desfazendo, vão se esfacelando. Porque se são mentiras, elas não têm base real.
Né? A mentira não tem base. A gente fala que mentira tem perna curta. Né? A mentira não tem base real. É uma mentira, não é uma realidade, não é uma verdade. Entendeu? Então, elas vão se desfazendo, né? A gente precisa ficar preocupado em sermos donos da verdade e querer que todos aceitem a nossa verdade. Não, o que para nós é verdade, para o outro não é, ok, deixamos o tempo correr. Eu vou buscando aquilo que eu considero como sendo verdadeiro para mim, você vai buscando o que você acha que é o melhor e o tempo vai mostrar em que aspectos eu estava correto, em que aspectos eu não estava correto. O tempo vai mostrar, né? Certo? Quando o horizonte finalmente clarear, um novo surto de progresso tomará conta do mundo. Mas para que isso aconteça, é imprescindível um grande esforço individual de regeneração, em benefício próprio e dos semelhantes. Então, no momento, o mal vai fazer cada vez mais mal. E não dá para esperar que seja diferente, pessoal. O mal vai fazer cada vez mais mal, porque esse é o momento que o mal está se sentindo todo poderoso. O mal está no poder, no sentido global, material, o mal está no poder. No sentido material, no sentido espiritual, não. Mas no momento o mal é o que dá as cartas no planeta, né? Entendeu? Infelizmente é assim, né? Só que essa sensação de poder, essa sensação de poder realizar o que quiser, poder fazer o que quiser, é o que faz com que o mal se mostre cada vez mais dentro da sua realidade. É o que faz com que ele se mostre mais, os absurdos, né? As mentiras. E aí, porque o momento é assim, as pessoas estão mostrando a realidade que tem dentro de si. Né? As máscaras estão caindo, as realidades cultivadas interiormente, elas estão sendo postas afora. Né? As verdadeiras intenções estão aparecendo. Isso é bom. Porque vai separando o joio do trigo. Porque o problema é você tá acreditando que é de um jeito e no fundo era de outro. Porque as intenções eram escusas, eram guardadas, né? Nos jogos de manipulação, nos jogos. E hoje está tudo aparecendo, está tudo ficando às claras. Isso é muito bom. Para que haja uma separação do joio e do trigo. Entendeu? Então isso é muito importante para a gente ter uma visão mais exata do contraste. A gente falava ontem do contraste, né? Nós precisamos desse contraste. Do bem e do mal, da luz e das sombras, né? Do patológico e do saudável. Nós precisamos desse contraste. E o mal, se sentindo livre hoje para fazer mais mal, ele vai cada vez mais mostrar para as pessoas esse contraste. Tá? Vai ficar mais claro, mais nítido, né? E aí o jogo de manipulação, ele não tem mais o poder que ele tinha antes, né? Certo? Então a gente já está quase acabando aqui, né? Então, quando passar a confusão, quando passar a grande transformação, a grande transição, nós teremos as bases já para um mundo muito melhor, né? Só que para isso nós precisamos pegar firme ali, precisamos ficar firmes, né? Para passar a tormenta, passarmos a tempestade agarrados ao bem, tá? Criarmos raízes. Compromissos no bem são raízes que a gente finca. Quem não se compromete, né? Não evolui, vamos dizer assim. Nós precisamos nos comprometer com o bem, não é? Quem não se envolve não se desenvolve, né? Esse é o termo, né? Vamos, meus irmãos, ingressemos nas fileiras dos servidores do Cristo,
lutando por um mundo melhor. Conclamamos a todos os que queiram participar dessa cruzada, preparando-se para auxiliar e servir os necessitados, encarnados e desencarnados. Né? Entendeu? Então, não, o Urbano está conclamando a todos, né, para entrarem nas fileiras do Cristo. Né? Quem não se envolve, não se desenvolve. É preciso nos comprometermos. Né? Enquanto muitos estão trabalhando, por exemplo, a favor do aborto, vamos trabalhar a favor da vida. Muitos estão trabalhando a favor das drogas, vamos trabalhar a favor da sanidade mental, né? Enquanto muitos estão trabalhando contra a família, né? Acusando a família de um monte de problemas, um monte de situações, trabalhemos pelo fortalecimento das nossas famílias. Não é? Então nós vamos buscar, né, o fortalecimento de uma forma coerente, né? Buscando com o Espiritismo nos dá elementos para trabalharmos a favor do bem. Senão o nosso discurso aí fica muito contraditório, né? A gente se dizer espírita e trabalhar a favor do aborto, por exemplo, né? Que é uma coisa totalmente maluca, né? Então sigamos, né, a esse referencial e muitas outras coisas que a gente pode analisar, a gente pode, né, ver como no nosso dia a dia nós podemos ser coerentes com essa mensagem de Jesus e com a mensagem que os Espíritos nos trazem, né? Mas é muito importante nós percebermos, né? Porque senão a gente vai estar propagando práticas totalmente contraditórias com o que a gente está estudando aqui, né? Então vamos lá. Estamos vivendo momentos que poderão ser gloriosos para todos nós. Levantemos bem alto o estandarte do Cristo e sob a sua bandeira marchemos sem temor, enfrentando os desafios da jornada e colocando a vontade a serviço do bem. Então levantemos bem alto o estandarte do Cristo, né? E marchemos sem temor, enfrentando os desafios da jornada e colocando a vontade a serviço do bem, né? Quer dizer, nós realmente mostrarmos a cara, né? Mostrarmos a que viemos, né? E para finalizar por hoje, não nos detenham os obstáculos. Estaremos sustentados na misericórdia divina que se espalma sobre nossas cabeças, dando-nos força e coragem, firmeza e determinação. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie na execução das tarefas abraçadas, né? Ok, pessoal? Então não nos detenham os obstáculos, né? Não vamos ficar presos no medo, né? Não vamos ficar presos na insegurança, não vamos vacilar, vamos definir, né? Vamos buscar definir atitudes no bem, não vamos ficar na indecisão. Muitos ficam parados na indecisão, congelados na indecisão, né? Então vamos fazer esse trabalho interior, né? De separar do joio e do trigo dentro de nós, né? Termos clareza e discernir entre o bem e o mal, né? Discernir entre o bem e o mal, e vamos ser coerentes na nossa atitude exterior, né? Ok, pessoal? Muito bem, né? Finalizamos por hoje, tá? Semana que vem a gente continua com o capítulo 28. Vamos dar uma paradinha aqui, fazemos a nossa prece, né? E agradecer a Jesus por mais uma oportunidade de refletirmos sobre o momento atual, o momento de transformações que estamos tendo, momento de assumirmos a nossa condição coerente, sintonizada com o bem, sintonizada com a sua proposta, Senhor, que é em defesa da verdade, do bem, da vida, do amor, da caridade, do perdão, da compreensão.
envolvendo os próprios espíritos necessitados nas nossas energias, para que eles acalmem seus corações, abrandem suas almas, diminuem o ímpeto da sua faina de destruição e possam encontrar a presença do bem em seus corações, porque são todos filhos de Deus, todos carecentes de amor e todos criados para a luz, para a verdade, para a plenitude, a que todos nós estamos destinados. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a luz do Teu amor brilhe em nós, em nosso coração e em nossa mente, a cada dia mais, e que nós sigamos o caminho a que estamos destinados, desde todo sempre, mas que vamos descobrindo conscientemente a realizar o passo a passo de cada dia, de cada momento, de cada decisão. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permanecer conosco mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, vamos em frente. Tenha um excelente dia. Hoje à noite a gente não tem estudo, mas amanhã, às 20 horas, estaremos juntos, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus, pessoal. Obrigado aí pela presença. Até mais.